Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Vamos à correção de mais uma questão do Enem. Nessa semana, nosso tema é termoquímica e vocês podem ver a prévia das questões que serão corrigidas nessa semana em nossa página no Instagram, o Falando Químicas. A questão que será corrigida é do Enem 2016, segunda aplicação, e corresponde à questão 64 do caderno amarelo. Seu enunciado é o seguinte: nos dias frios é comum ouvir expressões como essa roupa é quentinha ou então feche a janela para o frio não entrar. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. A utilização das expressões roupa quentinha e para o frio não entrar é inadequada, pois, antes de lermos até as próprias opções, vamos discutir o que está aí no enunciado com alguns memes que encontrei na internet. Então, um meme que eu encontrei foi esse aqui da página Ciência em Memes, onde o personagem aí fica cada vez mais nervoso quando você associa a palavra frio a uma ideia de algo que se movimenta, algo que entra ou sai. Então, está fria, fica um pouquinho nervoso. O frio está chegando, ele fica ainda mais nervoso. Fecha a janela para o frio não entrar, aí até explode, né? Qual que é o erro aí? A gente até pode usar o termo frio, tá? Mas ao comparar dois corpos, por exemplo, com temperatura diferente. Então, por exemplo, eu tenho um corpo a 10 graus Celsius e outro corpo a 80 graus Celsius, é comum até eu usar a palavra o corpo A está mais frio que o corpo B. Nenhum problema aí. Mas a ideia de frio como algo que entra ou sai, algo que se movimenta, está totalmente errada do ponto de vista científico, como usada na última frase aí do meme, fecha a janela para o frio não entrar, ou do mesmo jeito que está no enunciado da questão. Por que está errado? Do ponto de vista científico, o termo que existe é calor. Tá? Calor é definido como uma energia em trânsito que flui de um corpo de maior temperatura para outro corpo de menor temperatura. Tá? Então, por exemplo, nessa figura, a gente tem representado uma barra em que uma das pontas dela foi aquecida, né? E então uma das pontas dela está com temperatura maior do que a outra ponta. Vai acontecer uma movimentação de energia da ponta que está em maior temperatura para a ponta que está em menor temperatura. Esse movimento de energia que é o calor, tá? Então, calor é uma energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura até que se atinja o equilíbrio térmico. Tá? Então, do ponto de vista científico, não existe esse termo frio como uma ideia de movimento, algo que entra, algo que sai. Então temos até outro memezinho aqui, que é da página Papo de Primata, que está lá. Fecha a janela, você está deixando o frio entrar. A segunda lei da termodinâmica é o calor que sai. Então, sempre que a gente tiver associado à ideia de movimento, energia entrando, energia saindo, a gente vai usar o termo calor, nunca frio.
Outro erro que aparece aí no enunciado é a ideia de, por exemplo, a gente falar de blusa, cobertor, etc., como algo quentinho, tá? Na verdade, a blusa que a gente usa, o cobertor que a gente usa, ele não é quentinho, ele é um isolante térmico. Ele vai evitar que a gente perca energia para a vizinhança na forma de calor e não fornecer energia para a gente, a menos que seja um cobertor elétrico, por exemplo, que tem uma resistência ali que você liga a eletricidade e ali tem uma produção de calor, né, de energia, né? Se for uma blusa normal, um cobertor normal, a função dele é de isolante térmico e não de fornecer calor para a pessoa, tá? Fornecer energia, tá? Então, vamos agora às opções que a gente tinha. Então, a finalização aqui, a pergunta é o seguinte: a utilização das expressões roupa é quentinha e para o frio não entrar é inadequada, pois, letra A roupa absorve temperatura do corpo da pessoa. Eu já vou parar por aqui, tá? Porque a gente podia pensar em roupa absorve energia, alguma coisa do tipo, mas absorve temperatura já não está legal. Então já vou eliminar essa opção, tá? Vou nem me importar com o resto aqui. A letra B, a roupa não fornece calor por ser um isolante térmico. E o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela. Mesma coisa aqui, ó, associou o que entra, o que sai, como se fosse temperatura. Não. O que entra e que sai é a ideia de calor, energia. Tá? Então vamos tirar isso daqui. Também não vai ser a letra B, não. Letra C. A roupa não é uma fonte de temperatura. Já está estranho aqui falar que roupa é fonte de temperatura, tá? Se fosse um cobertor elétrico, por exemplo, a gente podia pensar em fonte de energia, mas temperatura também não, tá? Já vou descartar a letra C, tá? Agora, letra D. O calor não está contido no corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Ó, tá tudo certo nessa alternativa. Calor não é algo que um corpo contém. O que o corpo contém é energia. E calor seria o fluxo de energia de um corpo com maior temperatura, maior energia cinética, para um corpo de menor temperatura, menor energia cinética. Então, essa alternativa está correta. Letra E por desencargo de consciência, vamos ler aqui ela. Letra E. O calor está contido no corpo da pessoa. Já está errado. Os corpos não contêm calor. Calor, o que o corpo contém é energia. E calor é essa energia em movimento, transitando de um corpo para outro. Então, letra E também já está errada. Então, realmente, a alternativa correta para essa questão é a letra D. Essa foi a nossa primeira correção da semana sobre o tema termoquímica. No restante da semana, vamos corrigir mais questões sobre esse tema. Se você quiser, veja uma prévia de quais serão as questões corrigidas em nossa página do Instagram. Opa, pessoal, aqui é da edição novamente. Eu tô passando aqui rapidinho só para poder relembrar vocês que esses vídeos de correção de questão do Enem saem todos os dias aqui no canal e cada semana é dividido por tema de questão, ok? Se você tiver alguma dúvida sobre a questão que foi passada aqui hoje ou mais uma ideia de resolução para ela, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai tentar responder o mais rápido possível, ok?
Deixa o seu gostei se você se agrada desse tipo de resolução, deixa também o seu feedback pra gente poder melhorar cada vez mais. Se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos como esse e a gente fala mais quimiquês no próximo vídeo.